Alerta Entrevista. E a segunda entrevista de hoje aqui no Alerta Super é com o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do PT aqui em Minas Gerais. Cristiano, você é de casa, já sempre vem à Rádio Super, sempre nos atende com a maior gentileza, mas que bom recebê-lo aqui no Mercado Central, no estúdio da Super aqui no Mercado Central. Boa tarde. Muito boa tarde, Léo. Prazer estar aqui novamente com vocês, aqui na Rádio Super e aqui hoje no Mercado Municipal, né? Se já fosse para as 18 horas, a gente até passa ali para comer um giló com fígado, mas não faltará oportunidade. Não, nós iremos sim, com certeza, tomar um café e um pão de queijo. Deputado, a convenção do Partido dos Trabalhadores, da Federação, né, da Esperança, vai ser realizada no próximo domingo, dia 24. Como está a expectativa do PT em Minas, fazendo essa aliança com outros partidos, apoiando ali Alexandre Calil para governador de Minas Gerais? Então, Léo, domingo, dia 24, é a nossa convenção, uma convenção unificada da federação com o PT, PCdoB e o PV. A expectativa é que a gente tenha a presença das executivas desses partidos e também a presença dos pré-candidatos a deputados federais, deputados estaduais. Nós marcamos para 9h30 da manhã para a gente poder fazer a aprovação, né, dos encaminhamentos, desses nomes, dos números e também da política de aliança. Nós vamos aprovar formalmente na convenção a aliança Alexandre Calil, o nosso candidato a governador, André Quintão, o vice, pelo PT, pela federação, compõe a chapa, Alexandre Silveira, o nosso senador, e as chapas proporcionais. Por volta de 11h30, nós vamos para o plenário da Assembleia participar da convenção do PSD do Calil para fazer depois um grande ato político, né? Sim, e claro que o nome do senhor vai estar à disposição da população aí como pré-candidato, depois oficializando a partir de domingo como candidato, mais uma vez a deputado estadual, não é isso? O senhor Sim. Que foi o vereador mais novo da história de São João del Rei a ser eleito com apenas 22 anos, ou seja, desde a juventude, o senhor fazendo política, lutando pelas políticas sociais, um trabalho que é desafiador, né, Cristiano? Desafiador. A gente que vem de família humilde, a gente que vem do movimento social, tem uma dificuldade de conseguir ocupar espaço na política, né? Você não é de família tradicional, você não é youtuber do coisa, você não é radialista, você não é da TV, então você tem que construir na peleja do movimento. Então eu lutei no movimento estudantil, lutei também no movimento sindical São João del Rei, 22 anos 22 anos vereador, os 26 vice-prefeito, depois cumpri outras funções. Em 2014 fui eleito primeiro mandato, 2018 reeleito com quase o dobro, né, dos votos que eu tive na primeira. E agora vamos conversar com o povo mineiro, sou pré-candidato à reeleição a deputado estadual. Acho que nós temos uma entrega bacana para o povo mineiro, né? Semana passada tivemos aí a sanção do nosso projeto de lei que trata do Bolsa Atleta Amador, né? O que é isso? O município que criar o Bolsa Atleta Amador, você tem o federal, você tem o estadual, mas você não tem nos municípios. O município que criar, o prefeito vai ter pontuação no semestre do esportivo para poder ajudar a financiar a política pública. Eu tô falando isso, Léo, mas Sim. Eu podia falar da minha pauta da inclusão do autismo. Nosso mandato é uma referência na luta da inclusão do autismo, até porque eu tenho um filho autista, né? Nosso mandato é uma referência no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós somos uma referência também na fiscalização contundente das ações do governo. Se der tempo a gente fala um pouco sobre isso, a situação de Minas, que a gente precisa também contar pro povo o que está acontecendo em Minas Gerais, mas enfim, eu acho que nós temos aí um trabalho realizado, uma entrega bacana para a população. Era a minha próxima pergunta, falar justamente disso, dessa atuação do senhor na Assembleia de Minas, porque fez uma oposição ao governo Zema, muitos projetos, também a outros governos, não só do governo Zema, mas também aos governos do PSDB. O PT tem essa questão da oposição, mas aqui em Minas Gerais uma oposição com responsabilidade, né, Cristiano? Sim, teve vários projetos que o governo enviou que teve nosso voto favorável. Teve vários projetos que o governo enviou que nós vimos que haviam problemas sérios, né, tanto do contexto do mérito quanto do aspecto legal, que nós fizemos as emendas, adequamos o projeto para poder avançar. E tem aquilo que não dava para votar, né? Que aí era muito ruim, não tinha como contar com o nosso voto. Mas a Assembleia, ela foi fundamental. Nós fizemos todo um trabalho, por exemplo, na questão da votação do acordo da Vale do Rio Doce. Quem incluiu os municípios para receber recursos também, e isso eu estou falando de 10% do valor total, foi a Assembleia, que o governador não queria. Quem fez o movimento pelo congelamento do IPVA foi a Assembleia, que o governador também não queria de outra forma. Quem fez o esforço para que a gente criasse lá no meio da pandemia o Força Família de R$600 foi a Assembleia, porque o governador também não queria. Então, assim, a Assembleia, nós participamos efetivamente disso, teve um papel fundamental, né, nessas situações. Lá atrás eu fui ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Contas do Estado, perguntar por que o governo não pagava férias-prêmio, porque estava lá, tinha dinheiro,
aumento de arrecadação, aumento no caixa, a Constituição fala que tem que pagar férias-prêmio, mais de 25 mil servidores há anos sem receber. Fomos lá, o governo teve que anunciar o calendário, está pagando. Então, acho que a gente tem feito esse trabalho. E eu preciso dizer para a população também, gente, ao contrário do que o governo vem dizendo, olha, nós estamos aí arrumando a casa, 3 anos e meio arrumando a casa, eu nunca vi isso na minha vida. Já no primeiro mês de governo, ele já tinha uma folga no caixa, porque ele foi beneficiado pela liminar que foi solicitado pelo governo passado, que foi concedida em dezembro. Então, o Zema passou um mês pagando o juro da dívida com a União com cerca de 9 bilhões. Inclusive, o salário do servidor ele já poderia ter colocado em dia já no primeiro mês de governo. Demorou quase 2 anos por opção, não por contingência orçamentária. Depois veio o dinheiro da Vale do Rio Doce, depois veio o aumento da arrecadação de semestre, que essa inflação maluca de gás, de gasolina, de energia e coisa e tal, de alimentação. Depois vem venda da folha do pagamento do Itaú, depois vem mais um dinheiro do precatório antigo bem. Então, ou seja, o governo com uma folga orçamentária absurda. E não entregou uma casa popular, não entregou um posto de saúde, não terminou o hospital regional, não entregou uma nova escola e não fez um programa social. Então, muito me admira quem acha que está indo tudo bem aqui em Minas Gerais. Nós estamos conversando com Cristiano Silveira, ele que é presidente do PT, deputado estadual aqui em Minas Gerais, na Assembleia de Minas, candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição. Deputado, e vai ser esse ano, a gente já tem visto aí, infelizmente, com essa morte de um filiado ao PT lá no sul do Brasil, em Foz do Iguaçu, a gente já está percebendo que vai ser uma eleição muito acirrada, muito disputada, infelizmente. O eleitor tem que fazer valer o seu voto, né? Não é hora da gente ter aqueles números astronômicos de votos brancos, nulos, é hora de ir às urnas. É a hora da população participar, gente. Olha, não tem mérito nenhum, não tem louvor nenhum o cara bater no peito, estufar o peito e falar, eu não votei, eu anulei meu voto, eu votei em branco, depois eu vou lá e pago uma mixaria pro TRE para poder regularizar meu título. Quem se abstém do processo, quem não vota, quem vota em branco, quem vota nulo, também tem responsabilidade, também sofrerá os efeitos e as consequências daquele que foi eleito, com quem resolveu participar. Quem não gosta de política, Platão já dizia isso, é governado por quem gosta. Então não adianta, você vai continuar pagando imposto, você vai continuar precisando de serviços públicos, da segurança, da saúde, da infraestrutura, disso tudo. E aí você achar que você, de 4 em 4 anos é a hora que você tem para poder mudar alguma coisa, que você não vai mudar e que vai resolver as coisas sozinho, eu acho que é um grande engano. E por falar sobre a questão dessa violência, Léo, olha, sim, o PT ao longo da sua história disputou desde 89 todas as eleições. Todas as eleições nós disputamos, o presidente Lula disputou, se não a presidenta Dilma, Fernando Haddad. Nós nunca vimos o que está acontecendo. Nós tivemos as maiores polarizações políticas com o PSDB. Fernando Henrique nos derrotou uma vez, Fernando Henrique nos derrotou 2 vezes, o presidente Lula derrotou o Alckmin, derrotou o Serra, a Dilma ganhou do Aécio, e nós não tínhamos esse ambiente da barbaridade. Havia uma polarização do ponto de vista de conteúdo de ideia, mas não havia um radicalismo violento. E não vem falar para mim que é dos dois lados, não, que tem gente que pensa, mas os dois lados. Não, este lado que hoje apoia o presidente Lula, que tem sido atacado, que tem sido morto. Aconteceu lá com o nosso capoeirista, ainda lá na primeira eleição do Bolsonaro, que tomou a facada e morreu. Agora no evento nosso em Uberlândia, jogaram drone com veneno nas pessoas, jogaram bomba caseira na Cinelândia, estouraram bomba lá na porta da Folha de São Paulo, e agora o assassinato do Marcelo Arruda. Então, quer dizer, não, é de um lado que está vindo a violência. Espero que as pessoas considerem isso na hora de votar. Se quer um governo que promove a violência, um governo que promove a paz. Nós estamos conversando com Cristiano Silveira, deputado estadual pelo PT. Cristiano, nosso tempo está acabando. Quero muito agradecer a sua participação aqui no Alerta Super no Mercado Central. E pode se despedir do eleitor, do nosso ouvinte. Muito obrigado aqui pela sua presença. Te agradeço a Rádio Super pela oportunidade da gente conversar sobre coisas tão importantes para Minas, para o Brasil, e a oportunidade também da gente falar um pouco da nossa construção, do nosso trabalho na Assembleia. E aqui quem estiver nos acompanhando, quiser saber um pouco mais, né, da nossa luta, também nas redes sociais, Cristiano Silveira, e lá a gente pode continuar esse bate-papo. Muito obrigado, Léo. Um abraço, muito obrigado, e espero recebê-lo mais vezes aí nos próximos dias. Vai ser uma honra.